Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um IBGE Podcast, o seu encontro aqui quinzenal, onde mergulhamos no universo da nossa instituição e começando a temporada 2026 de entrevista. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está do outro lado. Você sabe que a PNAD contínua, vou dizer para vocês aqui, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que monitora o desenvolvimento socioeconômico dos lares do brasileiro. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Adriana Berengui, coordenadora da pesquisa. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigado por participar dessa primeira edição do ano para falar da PNAD contínua. Primeiro, eu queria que você explicasse para quem está em casa o que é essa pesquisa. Bom, primeiro, obrigada a oportunidade da gente estar justamente iniciando, né, essa trajetória, falando de uma pesquisa extremamente importante. A PNAD contínua hoje é a principal pesquisa de força de trabalho da América Latina, dada a sua magnitude, o que nos traz um orgulho muito grande, mas também uma grande responsabilidade de retratar diversos aspectos da sociedade brasileira, obviamente com um núcleo muito forte no mercado de trabalho, mas a PNAD contínua vai muito além disso, né? Então é importante realmente a gente trazer um pouco mais de informação da pesquisa, né? É uma pesquisa amostral que vai a um conjunto muito significativo de domicílios, né? Trimestralmente nós visitamos 211 mil domicílios espalhados em todo o Brasil. E por que é uma pesquisa tão importante, né? Uma parte ainda da população tem uma percepção de que o IBGE só vai nos domicílios fazer entrevistas de 10 em 10 anos, por conta do censo demográfico, né? Que é uma operação gigantesca que visita todos os domicílios do país, né? Então, ali, de fato, nós temos um conjunto muito grande de informações que traz, né, indicadores para todas as cidades do Brasil. Mas imagina você se a gente só tivesse a informação de quantas pessoas trabalham, quantas pessoas estão buscando trabalho somente de 10 em 10 anos. Como a gente atravessaria uma década inteira sem a atualização desses dados? Então, nesse sentido, a PNAD contínua tem um papel fundamental, porque ela atravessa a década, obviamente baseado ali num conjunto de amostra que é derivado do universo do censo, mas, né, mesmo na sua condição de uma pesquisa amostral, da forma como ela é concebida, a sua amostra, nós não vamos apenas em domicílios do Nordeste, ou do Sul, ou do Centro-Oeste, né? A amostra da PNAD contínua ela está espalhada em todo o país, contemplando tanto domicílios de área urbana, de área rural, de domicílios de estratos de alta renda, de baixa renda, né? Então, isso permite que a gente tenha, né, durante todos os anos, independente da operação censitária, informações atualizadas de mercado de trabalho. Por isso que é importante, né, a gente esclarecer que sim, né, um domicílio, tanto o seu domicílio, o meu, o domicílio de qualquer morador no Brasil, pode sim ser selecionado para responder à PNAD contínua e, portanto, né, possibilitar informações sempre atualizadas sobre o mercado de trabalho do país. Por isso que é importante a população responder à pesquisa, né? Exatamente. É um ato de cidadania responder ao IBGE, né? Porque a sua informação individual, somada à informação prestada por milhares outros de brasileiros, vai constituir esse conjunto de dados por meio do qual a gente vai poder fazer leituras adequadas sobre a situação do trabalho no país.
Então, que bom que a gente está aprendendo aqui a reforçar, né, esse papel do IBGE, que não é só o censo a cada 10 anos, mas todas essas pesquisas. Ao longo desse ano a gente vai divulgar outras também que são muito importantes para retratar, então, o nosso país. Adriana, vamos focar agora na PNAD contínua e eu queria que a gente entrasse agora no item do mercado de trabalho. Para a PNAD contínua, o que é ser ocupado e o que é ser trabalhador? A condição de trabalho, a condição de ocupação é algo que perpassa todas as sociedades. Então, como é um elemento extremamente importante de se mensurar e de se comparar, porque o Brasil, ele é um país situado aqui na América Latina, nós temos outros países na Europa, em todos os continentes, né? Então, é necessário a gente ter uma métrica, ter um conceito universal para mensurar e definir e mensurar o que é ocupação e o que é trabalho, para que os países possam comparar essa situação, né, em diversos momentos. Então, para isso, a gente trabalha com um conceito fundamental do que é a ocupação. O que é estar ocupado? A ocupação, ela se define como um exercício de um trabalho remunerado na semana de referência, num período de referência, desenvolvido em pelo menos 1 hora naquela semana de referência. Então, isso é um conceito a partir do qual a gente vai investigar outros elementos relacionados a essa ocupação. Então, o primeiro passo você desenvolveu algum trabalho remunerado na semana de referência? Sim ou não? E vale lembrar que quando a gente está se referindo a trabalho, é qualquer atividade remunerada, desde aquela mais complexa até as mais elementares. Todas são configuradas como trabalho. Então, é a partir dessa verificação que a gente faz, perguntando ao morador se ele, naquele período de referência, exerceu alguma atividade remunerada. Havendo esse exercício, a gente vai fazer um aprofundamento de vários aspectos desse trabalho que ele desenvolveu. Se foi na agricultura, no comércio, na indústria, né? Se foi por meio de carteira assinada ou se foi informal, enfim, mas esse é o passo inicial, é a definição elementar para a gente derivar diversas outras informações relacionadas ao trabalho. Ainda sobre esse tema, qual é a diferença do que é ser desocupado e desempregado também para o IBGE? O passo inicial é definir a ocupação, é se a pessoa está ocupada ou não, desenvolvendo ou não alguma atividade laboral remunerada. Quando a gente se refere especificamente a emprego, se a pessoa está empregada, ou seja, quem está empregado é uma pessoa que trabalha para uma outra pessoa ou uma outra instituição, ou seja, é aquela condição de subordinação, ou seja, eu posso estar ocupado, mas não necessariamente empregado, porque eu posso ser um trabalhador independente. O empregado é aquele que tem um patrão, é aquele que desenvolve uma atividade, mas sujeita à subordinação. Então, o que ocorre? Todo empregado é uma pessoa ocupada, ele está trabalhando, mas nem todo ocupado é empregado, porque ele pode estar ocupado desenvolvendo essa atividade de forma independente, como conta própria, quanto na forma de um autônomo. Então, é importante a gente definir conceitualmente essa questão, né? É que o emprego ele é uma categoria
dentro da ocupação. E a riqueza da PNAD contínua é justamente essa, porque diferente, por exemplo, de um cadastro administrativo que só pega, né, o registro de quem está ali formalmente empregado numa empresa, numa loja, numa fábrica, né, que tem aquele vínculo ali formalizado, a PNAD contínua ela busca a ocupação de todos, seja aquele que de fato está empregado nessa relação de subordinação, como também aquelas pessoas que sim são ocupadas, trabalham, mas não nessa condição de subordinação. Qual é a referência conceitual que o IBGE usa para classificar quem trabalha e quem não trabalha? Esse é um ponto extremamente importante, porque isso não é uma definição brasileira. Não é o IBGE que definiu o conceito de ocupação, desocupação, de empregado, não empregado. Isso é uma conceituação desenvolvida, né, formulada a partir de resolução da Organização Internacional do Trabalho, o que é extremamente importante, porque os países, uma vez adotando esse referencial da OIT, faz com que todos adotem o mesmo conceito, de tal forma que você vai ter condições de comparar, por exemplo, a taxa de desocupação do Brasil com a taxa de desocupação do México e a taxa de desocupação da Espanha ou a taxa de desocupação no Japão. Então, a adoção, né, o emprego de uma metodologia internacionalmente reconhecida e harmonizada traz essa possibilidade de que o mercado de trabalho seja avaliado dentro do escopo da realidade nacional, mas também colocado em perspectiva a outros países, seja do mesmo grau de desenvolvimento ou em relação a outras economias com perfil e escopo de desenvolvimento diferente. Muito embora, apesar das diferenças econômicas, todos estão usando o mesmo critério, que é o critério da OIT. Então, isso traz essa possibilidade. Muito importante, então, esse esclarecimento, né, que é um método internacional. Eu vou mudar um pouco agora de assunto e tratar coisas específicas da PNAD para algumas dúvidas que quem está em casa pode ter agora. Primeiro, motoristas e entregadores de aplicativos são considerados empregados? Esse é um debate muito importante que vem crescendo ultimamente, né? A gente observa o avanço, né, do trabalho por meio de aplicativos e resta essa dúvida, né? O motorista aí da plataforma, do Uber, do iFood, né, ele é empregado? Né, ele é um trabalhador empregado? Então, a gente resgata justamente aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Né? O que é ser ocupado? É exercer um trabalho remunerado. Né? E o empregado é aquele, sim, que exerce um trabalho remunerado, contudo, além disso, ele está submetido a uma situação, a um arranjo de subordinação, de prestação de contas, é como se fosse aquela relação patrão-empregado. O que ocorre no âmbito do trabalho das plataformas? E como a gente tem enquadrado em termos de classificação? Normalmente, esses trabalhadores a gente classifica como trabalhadores por conta própria, não empregados. E por que conta própria? Porque eles são trabalhadores que eles têm condição de definir o horário em que vão trabalhar. Eles definem, por exemplo, que clientes irão atender, né? Eles também, normalmente, são os donos ou responsáveis
pelo o seu instrumento de trabalho, que pode ser o veículo, uma motocicleta, uma moto, ou seja, ele tem um grau de autonomia que faz com que ele consiga ter uma independência que não é observada nos casos padrões de empregado, em que você está submetido a um horário, a remuneração é uma remuneração definida. No caso desses trabalhadores por aplicativo, ele pode não o aceitar, né? O chamado de um cliente. Então, de fato, existe uma autonomia maior. Em alguns casos, mais ou menos, ele pode, por exemplo, atender múltiplas plataformas, né? Às vezes ele não trabalha só para a plataforma X, ele trabalha para X, Y, Z, e ali ele vai atendendo à medida em que a proposta é mais favorável, né? Então, toda essa possibilidade configura para esse trabalhador não um caráter clássico de empregado, mas sim de um trabalhador por conta própria, né? Então, esse grupo de pessoas que vem crescendo nos últimos anos, que são os trabalhadores por aplicativo, eles hoje são enquadrados na PNAD contínua como trabalhadores por conta própria. Ah, que bom. Aí você está em casa, mais um esclarecimento aqui hoje. Outra dúvida, só quem tem carteira de trabalho assinada é considerado trabalhador formal para o IBGE? Não. A questão da formalidade, ela não está restringida a ter ou não a carteira de trabalho assinada, tá? Então, a gente sabe que o Brasil é um país diverso, com situações de mercado de trabalho diferentes em relação, seja a região do país, seja a estrutura econômica que suporta esse mercado de trabalho. Então, de fato, o instrumento da carteira de trabalho, né, ele traz para esse trabalhador salvaguardas importantes, né? Então, digamos que a inserção, o enquadramento mais clássico, né? E aquele mais importante no que se diz respeito quando a gente fala de trabalhador registrado, por exemplo. Então, porque é por meio desse registro que ele tem acesso à Seguridade Social, a salvaguarda, por exemplo, em caso de acidentes, né? Então, é o caso clássico que a gente realmente acaba atribuindo a formalidade. Mas, diante de características do próprio mercado de trabalho brasileiro, em que há um contingente muito importante de trabalhadores independentes, ou seja, de trabalhadores por conta própria, houve uma percepção e iniciativas de que, mesmo esse trabalhador autônomo, independente, ele pudesse também ser registrado e, por meio desse registro, ele também garantir algumas salvaguardas. Então, por exemplo, no caso do trabalhador por conta própria, aquele que tem o registro no CNPJ, como também aquele pequeno empregador, né, que também tem o registro no CNPJ, ele também pode ser classificado como um trabalhador formal, ele está formalizado. Então, para além do emprego formalizado com a carteira de trabalho ali nas normas da CLT, a pesquisa também atribui um caráter de formalidade a esse conjunto grande, seja de trabalhadores por conta própria ou de empregadores que têm um registro formal no CNPJ. Então, é importante, né, a gente ter
essa informação e que aquele morador que está respondendo ao IBGE, mesmo que ele não seja empregado de uma empresa, de uma indústria, de uma instituição, que ele seja um trabalhador independente, que ele seja classificado como conta própria, que ele responda, né? A gente tem esse bloco de perguntas, que ele responda se ele tem ou não um registro no CNPJ. Uma parte considerável hoje dos trabalhadores por conta própria, de fato não tem esse registro, mas ultimamente a gente vem até observando um crescimento desses trabalhadores independentes com esse registro na Receita Federal, o CNPJ. Outra dúvida também, quem recebe Bolsa Família é automaticamente considerado empregado também pela pesquisa? Não, exatamente por aquela questão que a gente estava discutindo anteriormente, né? O que é ser ocupado, o que é ter trabalho, é ter desenvolvido uma atividade laboral uma atividade laboral remunerada no período de referência. Então, é isso que vai classificar a pessoa como ocupada. Ou seja, receber ou não benefício ou transferência social não é elemento que classifica a pessoa como ocupada ou não. Você pode ter um domicílio em que haja recebimento do programa Bolsa Família, mas ali o membro do domicílio, por exemplo, ele faz quentinha, ele tem ali uma manicure. Eu estou dando uns exemplos assim bem frequentes, né? Até para ilustrar para as pessoas exatamente do dia a dia, para as pessoas terem essa percepção que a pessoa ali, ela fez um trabalho, ou seja, a manicure também é uma trabalhadora, a pessoa que faz bolos caseiros também ela está desenvolvendo uma atividade laboral. Normalmente são atividades laborais de baixo rendimento, ali de uma complementação, né, de renda para reforçar o rendimento do domicílio, mas ainda assim não garante aquele domicílio um rendimento per capita, né, adequado. Por isso que muitos desses domicílios, embora haja ali alguém desenvolvendo alguma pequena atividade ali de trabalho, ainda assim seja elegível ao recebimento da transferência de renda. Então, a gente não pode misturar essa classificação, esses tipos de classificação. Ser elegível para o recebimento do programa Bolsa Família tem a ver com o critério da renda daquele domicílio. E ser classificado como trabalhador é o desenvolvimento, o fato de ter havido o desenvolvimento de uma atividade de ocupação remunerada naquele domicílio. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, receber renda de programas de transferência não automaticamente classifica aquela pessoa como ocupada ou como empregada. Perfeito. E como é classificado o aposentado que ainda trabalha com remuneração? Então, esse é um outro exemplo também que muitas vezes as pessoas suscitam dúvida, né? O fato da pessoa estar aposentada, né, não impede que ela exerça uma atividade remunerada, né? E isso às vezes é muito comum, porque às vezes o rendimento da aposentadoria é mais baixo, a necessidade muitas vezes da pessoa se envolver numa atividade econômica para complementar o rendimento do domicílio. Então, da mesma forma que a família que recebe ali o Bolsa Família, né, dado que aquele domicílio ainda tem um rendimento tão baixo a ponto dela ser
classificada, ser elegível para receber o programa e, independente disso, ela desenvolver algum pequeno trabalho ali, o aposentado também, ele pode, mesmo na condição de aposentado, caso ele esteja exercendo alguma atividade laboral na semana de referência, né, uma atividade laboral remunerada, ele também pode ser classificado como ocupado. Adriana, obrigado pela sua participação. Então, se você quiser dar aí um recado, explicar algo a mais para a população, fique à vontade. Mais uma vez agradecer a todos que nos assistem, né, e ressaltar aqui a importância da PNAD contínua, né, como o próprio nome diz, é uma pesquisa contínua, ela está permanentemente em campo. Então, você que nos assiste, o seu domicílio pode ser selecionado em algum momento para responder essa pesquisa tão importante, para que a gente assegure informações sempre atualizadas, seja de mercado de trabalho, de educação, de condições de moradia para o país, né? Então, a sua participação é a sua informação individual, mas que vai se somar com milhares de outras informações de outros moradores que também respondem a essa pesquisa. Então, fica aqui o nosso apelo que quando você está respondendo a PNAD contínua ou qualquer outra pesquisa do IBGE, você está exercendo a sua cidadania. Você está se fazendo representar num conjunto de milhões de brasileiros. Então, por isso que a sua contribuição não é só para você, é uma contribuição para a gente ter esse conjunto grandioso de informação que o IBGE produz, né, nesses 365 dias por ano. Então, mais uma vez, obrigado e quem sabe em breve você vai estar aí também recebendo uma visita nossa aqui da equipe da PNAD Contínua. Obrigada. E esperamos também receber você mais vezes aqui no nosso podcast. Obrigado mais uma vez. E obrigado para você que nos acompanhou também até agora. Mais informações do IBGE já sabe, é só acessar o nosso portal ou as nossas redes sociais. Eu encontro vocês no próximo IBGE Podcast.